Eu queria agradecer você, né? Foi o pastor Luiz Carlos quem fez esse contato. E olha a tecnologia aí, né? Juntando pessoas e É, compartilhando saberes, né? E exatamente. agradecer a você por ter aceito desde o primeiro momento. E esse tema é muito pertinente, tecnologias e saúde mental, não apenas devido ao período que nós estamos vivendo, né, de pandemia, mas Isso, ao mundo onde nós vivemos, né? É um mundo de tecnologias exato. e é um mundo que tem esse mundo das tecnologias tem interferido diretamente na vida das pessoas. Ah, Uhum. eu fui procurar um conceito de tecnologias para que nós pudéssemos entender e explicar, né, para as pessoas que estão nos acompanhando o que isso significa. Eu vou apresentar o conceito de tecnologias e depois eu gostaria que você falasse um pouco sobre o conceito de saúde mental. Então, Ok. Juan Martins, que é um sociólogo, um pesquisador, que ele investigou a inclusão digital na América do Sul. Ele tem um livro bem interessante e ele definiu tecnologia da seguinte maneira: ele diz que ele define tecnologias da informação e da comunicação, que é o nosso tema aqui. Ele diz que é um Uhum. conjunto de tecnologias microeletrônicas, informáticas e de telecomunicações que permitem aquisição, produção, armazenamento, processamento e transmissão de dados na forma de imagem, vídeo, texto ou áudio, é assim que ele define, né? Tecnologia como mecanismos para produzir informação, para transmitir informação, para armazenar informação. Eu até brinco com meus alunos lá da universidade, eu digo assim, olha, quando eu entrei na universidade no ano 2000, eu precisaria ir na copiadora, na monografia, o professor indicava uma série de livros, aí eu tinha que ir na biblioteca. Hoje não, hoje a informação está na palma da mão, literalmente está aqui, você pega o seu celular, abre, Exato. antes eu esperava uma aula para questionar um professor, hoje eu já procuro o professor Google, mesmo que ele dê algumas respostas estranhas, né, às vezes, mas É, assim, as exato. tecnologias elas têm influenciado diretamente, né, a maneira de pensar, a maneira de se comportar e também a maneira de sentir, de gerenciar as Sim. emoções e as vontades. E saúde mental? Qual o conceito de saúde mental? Saúde mental é um conceito mais amplo, certo? Ele envolve tanto a saúde cognitiva quanto a saúde emocional. Vai muito além da simples ausência de transtornos, certo? Esse é um termo historicamente mais antigo que a gente tinha como que saúde e saúde mental é simplesmente a ausência de doença e a ausência de transtornos mentais. Uhum, E, na verdade, a gente sabe que hoje a saúde mental ela é pensada de uma forma mais ampla. Além da ausência de transtornos mentais, ela também requer uma qualidade de vida, uhum, certo? Ela exige a capacidade do indivíduo de lidar com situações internas e com vivências e experiências externas. Quer dizer, o equilíbrio entre essas duas coisas, entre o interno e o externo, uhum, certo? Você saber lidar, saber reconhecer com seus limites em relação a tais coisas, tudo isso envolve saúde mental. uhum. E relacionando agora, né, tecnologias e saúde mental, vamos pensar nas crianças. Certo? Existe uma idade apropriada para a inserção da criança no mundo das telas, no mundo das tecnologias? Olha, de acordo com a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles recomendam que só a partir dos 2 anos de idade é que as crianças tenham a inserção nesse mundo das tecnologias, das telas, das mídias. E vale ressaltar que quando a gente fala em tecnologias, em telas, envolve celular, tablet, televisão, computador, jogos, certo? Envolve tudo. A gente tem o hábito de achar que, de repente, a televisão está fora desse esquema, mas ele está incluída também Sim, nessa. sim. Existe um tempo. Porque antes, Fique à vontade. que antes dessa idade, o uso da tecnologia ela pode trazer sérios prejuízos no desenvolvimento global da criança, incluindo também no desenvolvimento das habilidades sociais. Certo? As crianças, a gente costuma dizer que essa fase é uma fase crítica do desenvolvimento.
Então, as crianças, elas precisam ter contato com vários estímulos diferentes possíveis, maior estímulos possíveis, certo? O quê? Ela precisa sentir texturas, sentir cheiros diferentes, gostos diferentes, ela vê a interação social dos adultos, a fala do adulto com ela, e o uso da tecnologia acaba impedindo isso, certo? Por isso que eles indicam que só a partir dos 2 anos mesmo. Sim. Sim, mas existe um tempo apropriado para o uso diário? O que é que se recomenda? Durante quanto tempo eu tenho que permitir que crianças e adolescentes, eles digamos, desfrutem das tecnologias? Certo. Tanto a Sociedade Brasileira de Pediatria se baseou muito nas recomendações da Organização Mundial de Saúde, da Sociedade Americana de Pediatria. Todos têm o mesmo consenso em relação a isso. De 0 a 2 anos de idade é 0 horas. 0 hora de exposição, nenhuma. Certo? De 2 a 5 anos, até 1 hora por dia. E de 5 anos em diante, até 2 horas por dia. Lembrando, isso vale para celular, tablet, televisão, tudo. Certo? Meu Deus. Agora, a gente... É preocupante. É preocupante porque nossas crianças passam muito mais tempo. Exatamente, é preocupante. É preocupante. Especialmente nessa fase, né? Nessa fase de isolamento social. E foi inevitável o aumento do tempo que as crianças estão expostas às telas. É inevitável. Até porque muitas escolas estão com o modo de aulas online. Né? Então, as crianças precisam realmente passar, às vezes, 3 horas por dia só numa aula online. Glória, então, nesse tempo, a gente tem que ter um pouquinho mais de equilíbrio, de flexibilidade em relação a isso. Glória, eu vejo com muita frequência alguns pais utilizarem as tecnologias como recurso, como ferramenta para conquistar a vontade dos filhos. Por exemplo, a criança não quer comer. Aí você coloca um celular na hora do almoço e você vai colocando papinha na boca da criança e a criança é condicionada a se alimentar diante de uma tela. Ou senão a criança ela quer brincar e o pai ou a mãe está fazendo alguma tarefa doméstica, com alguma ocupação, aí de repente o que é que se faz? Coloca também o celular na mão, ou o vídeo no notebook, no computador. Nós podemos dizer que é um mal esse tipo de atitude, usar a tela, usar o recurso tecnológico como instrumento, como recurso para fazer a criança fazer o que um pai deseja? Certamente, né? A gente está usando a tecnologia como moeda de troca. Sim. E não é legal. A gente tem que procurar fazer com que a criança entenda que existem as responsabilidades dela, enquanto criança, as responsabilidades do adulto. Por isso, talvez a gente tentar estabelecer uma rotina com a criança minimamente estruturada, para ela saber que aquela hora é hora dela brincar com os brinquedos. Enquanto a mamãe está trabalhando, fazendo as coisas dentro de casa, você brinca com seus brinquedos. Depois eu vou ter um momento de brincar com você. Não é fácil, vamos dizer. Eu sou mãe e posso dizer que isso não é fácil, certo? Principalmente nessa época que a gente tem milhares de afazeres dentro de casa para fazer. A gente tem que dar conta da casa, dar conta do trabalho remoto, dar conta da criança que está integralmente dentro de casa. Não é fácil. Não é fácil, não é uma situação fácil. Mas a gente tem que tentar achar um equilíbrio, um meio termo aí. Sim. O problema é que às vezes a gente acha que a criança precisa estar todo o tempo dela ocupada. Ela precisa estar sempre com uma atividade voltada para ela. E a gente esquece que o ócio, ele é também importante para o desenvolvimento da criança. É no ócio que a criança vai desenvolver a criatividade. Ela vai pegar uma panela e fingir que é um tambor. Ela vai pegar uma caixa de sapato e fingir que é outra coisa. Tudo isso é muito importante para o desenvolvimento da criança. E ela só consegue isso com o ócio. Glória, eu tenho 2 filhos. Eu tenho um rapaz de 14 e o pequeno tem 10 anos. Meus 2 rapazes aqui. Aí eles são apaixonados por jogos eletrônicos.
PlayStation, Xbox, os jogos de celular, jogos de computadores. Aí o que é que acontece? Inicialmente, eu deixei eles usarem. Eles usavam celular, eles tinham um PlayStation, e eles usavam todos os dias, e eu, na minha ingenuidade, eu acreditava que eles iriam dosar o uso desses meios. E de repente eu comecei a observar eles ansiosos, entendeu? Eles acordavam de 6 da manhã e tomavam café rápido e já ia para o PlayStation, já ia para o celular. Aí eu pensei, não, eu vou criar uma estratégia aqui. Um dia sim, um dia não. Um dia sim, um dia não. Aí resultado, no dia não, eles ficavam ansiosos e roíam as unhas, enfim. Aí eu disse, meu Deus, o que é que eu vou fazer? Ah, tudo bem, eu vou tentar colocar na sexta e no sábado, no final de semana. Aí também não consegui, né? Ainda estou sofrendo com essa relação das tecnologias. E só que a minha... Assim, porque eu fui jovem, eu fui adolescente, e eu também joguei videogame. Não tinha celular no meu tempo lá, mas eu também joguei videogame. Tinha o Mega Drive, o Nintendo. Eu lembro que eu passava 3, 4 horas em uma locadora. Só que a minha pergunta é a seguinte, se existe algum potencial dos jogos para o desenvolvimento cognitivo. Né? Eu vou pegar as duas pontas. O potencial para o desenvolvimento cognitivo e a outra ponta, os problemas que podem causar essa exposição demasiada. Entendi. Olha só, existem alguns jogos eletrônicos e online que eles foram desenvolvidos, pensados e desenvolvidos para estimular o desenvolvimento de crianças e adolescentes. Existem sim, certo? Que eles podem favorecer o desenvolvimento cognitivo, as funções executivas, a atenção, memória, existem sim. A gente não pode tratar como 100% um vilão, certo? Sim. Agora, o problema é quando essa exposição ela vira rotina demais. Quer dizer, dentro da rotina da criança e do adolescente, a maior parte do tempo é estar à frente de um videogame e de um computador nos jogos online. Entendeu? A gente tem que saber o equilíbrio. Eu costumo dizer que a diferença, é uma frase conhecida por todos, mas que a diferença do remédio para o veneno é a dose. Né? E isso vale também para os jogos. Quer dizer, eles podem favorecer o desenvolvimento cognitivo? Podem sim. Inclusive, muitos jogos online também foram criados para trabalhar a reabilitação de pacientes, para trabalhar crianças que têm algum transtorno, alguma deficiência, adolescentes. Quer dizer, é importante, a gente pode usar como uma ferramenta para estimular o desenvolvimento, mas tem que saber dosar isso aí. E uma boa alternativa é a gente limitar o tempo e horário para o jogo. Ele pode jogar? Pode, mas vai ser dentro daquele tempo e daquele horário, certo? Desde que não atrapalhe as atividades da escola, de casa, que as obrigações dentro de casa que ele tenha, certo? As atividades da escola. Quer dizer, pode ajudar, pode auxiliar no nosso desenvolvimento? Pode, principalmente dos adolescentes e crianças. Podem sim. E no caso também, alguns jogos são usados para fins terapêuticos, né? Na minha observação, em algumas leituras, o que é que eu percebo? Eu vejo alguns autores, alguns pesquisadores atribuindo ao uso demasiado, não só dos jogos, mas das tecnologias, a obesidade infantil, ansiedade, insônia, falta de concentração, dificuldades de relacionamentos interpessoais. Alguns realmente colocam, né, as telas, as tecnologias como realmente monstro, né? Como um monstro. Exato. Mas, por outro lado, eu vejo também que eu vejo crianças e adolescentes, por exemplo, tendo noções de inglês, porque boa parte dos jogos, né, exploram o inglês, a raciocínio rápido, a escrita também, em algumas, que diz respeito às redes sociais, né, e os adolescentes também, mesmo que seja a net language, né, aquela linguagem mais corrida, mais rápida, mas, enfim, eles estão escrevendo de certa forma, ou eles estão lendo de certa forma. Mas, de maneira geral, há uma monstrificação das tecnologias, especialmente dos jogos. Inclusive,
eu queria saber de você se é verdade ou mito que se os jogos que exploram a violência estimulam a reprodução dela. Porque nós percebemos que os jogos que parecem mais preferidos são aqueles jogos que a maior pontuação é quando você atinge a cabeça do adversário, é quando você arranca um idoso de um carro, né? Tem um jogo lá que explora essa imagem. A minha dúvida é se os jogos que exploram a violência estimulam a reprodução dela. Olha, é verdade. Sim. Muitas pesquisas no mundo já conseguiram relacionar comportamentos agressivos dos jogadores com os jogos violentos, certo? Tantos jogos eletrônicos, violentos ou não, eles podem, o uso excessivo, trazer danos cerebrais. Já foram feitas pesquisas, foram realizadas nesse sentido, com ressonância magnética, e se verificou danos cerebrais a longo prazo pelo uso excessivo de jogos eletrônicos e online. E quando falamos de jogos violentos, além de danos cerebrais, eles atingem áreas do cérebro responsáveis pela função cognitiva e pela função emocional. Quer dizer, há uma diminuição da atividade naquelas áreas cerebrais responsáveis por essa função. E quando isso ocorre, os comportamentos agressivos, eles não ficam tão inibidos. Sim. Porque a gente tem, nós seres humanos, temos um controle cerebral dos nossos impulsos, certo? E quando nessas áreas essa função ela é diminuída, esses comportamentos agressivos, eles ficam mais fáceis, eles não são bloqueados, não conseguimos bloquear. E isso observou-se numa pesquisa que isso acontece a longo prazo. Quer dizer, muitas horas de exposto ao videogame, isso tanto faz criança, adolescente e adulto também, certo? E muitas horas expostos a esses jogos violentos trouxe, sim, prejuízos cerebrais. E quando se trata de crianças pequenas, ainda é pior. Porque nessa idade, as crianças ainda não conseguem muito bem, elas não têm a maturidade cognitiva para separar o que é real do que é ficção. Então, elas confundem muito. Então, elas acham que o que está acontecendo no jogo está acontecendo também na vida real, que o que ela faz no jogo, ela também pode fazer na vida real, isso as crianças menores, né? Então, aí o cuidado, a preocupação ainda pior nessa fase, porque realmente pode sim. Agora, tem alguns autores da área que eles também defendem que parte desses impulsos, desse comportamento agressivo dos jogadores, é parte de uma predisposição do próprio indivíduo. Quer dizer, ele já podia ter também um transtorno instalado ali, um desequilíbrio psicológico, e esses jogos violentos serviram como gatilho para que toda a ação se desencadeasse a partir daí. Entendeu? Mas as crianças, os adolescentes, os jovens que não têm uma predisposição, que não apresentam nenhum tipo de transtorno ou de predisposição para um comportamento agressivo, eles também podem desenvolver em decorrência desse dano na função cerebral. Então, sim, é verdade. Enquanto você falava, eu lembrei daquele caso de Osasco, do caso de Realengo, a escola em Osasco, a escola em Realengo, também nos Estados Unidos, né, que aqueles massacres que aconteceram, eles estavam com armas próprias, específicas, usadas em alguns jogos, inclusive até as vestimentas, né? É como se realmente eles analisassem. Eles estivessem reproduzindo o jogo na vida real, né? É a coisa. Vamos pensar um pouquinho sobre as redes sociais, né? Vamos lá. As redes sociais têm produzido pessoas com dificuldades nos relacionamentos interpessoais? Eu pergunto isso porque há um discurso que diz que as tecnologias aproximam pessoas distantes, ao mesmo tempo em que distanciam pessoas que antes eram próximas. O que você pensa sobre isso? Olha, realmente, pode acontecer sim, interferir nos relacionamentos interpessoais. Ocorre que o uso da tecnologia é algo recente para nós.
certo? No mundo todo. Historicamente falando, é algo recente. Então, a gente não tem pesquisas antigas de uma geração passada, né, falando de nós adultos, de uma geração passada que pudesse investigar como foi o uso de tecnologias e das redes sociais neles, certo? Então, é tudo algo muito novo. Então, historicamente falando, nós fomos criados, nós fomos educados para colocar limites no nosso mundo físico, nosso mundo real. Nós não fomos criados, a contraponto disso, nós não fomos educados para colocar limites no mundo digital. Aí é que está o problema, é você conseguir colocar o limite no uso dessas redes sociais. Sim. Muitas pessoas não conseguem isso. Então, elas acabam... É uma ferramenta boa que você pode usar para aproximar pessoas que estão distantes, assim, né? Os parentes, amigos que moram em outro estado, em outro país. É uma boa ferramenta, mas as pessoas se envolvem tanto naquele mundo de rede social que acabam esquecendo as pessoas que estão próximas. Sim. Que moram com você, dos seus amigos próximos, dos seus vizinhos. Né? Eu acho que o bacana é a gente tentar encontrar um ponto de equilíbrio. Usar sim, acho que a gente deve usar sim as redes sociais, elas estão aí para nos ajudar. É a rede social que está nos proporcionando agora essa troca de conhecimentos, né? Mas ela tem que ter sim um limite, a gente tem que tentar conseguir estabelecer um limite no uso dessas redes sociais. Kemily, ela diz: é importante ensinar as crianças e adolescentes o uso consciente dessa tecnologia, como também é importante a mediação. Só que quando a gente pensa em mediação, vou pegar o gancho do seu discurso aí, né? Porque é algo novo e às vezes nós mesmos, como pais, nós temos essa dificuldade de mediar. É algo novo também, né? É a experiência que eu contei. O que é que eu faço? Um dia sim, um dia não, só no final de semana. O que é que eu vou fazer? Então, é algo novo e realmente, como você diz, Glória, estamos engatinhando ainda. Eu acho que nós vamos ter que aprender muita coisa a respeito. Eu vou aproveitar aí. O que Kemily falou, Kemily é uma amiga minha, psicóloga também, ela, muito querida, ela também terminou o curso de neuropsicologia comigo, por isso que ela está dando esse exemplo. Essa parte da mediação é muito importante, desde o uso das tecnologias lá atrás, certo? Por crianças, adolescentes, os jogos também. É importante, por exemplo, a gente ficar atento à classificação indicativa dos filmes, dos desenhos, dos jogos, certo? Para cada faixa etária. É importante a gente seguir isso. E sempre com a mediação de um adulto. Sim. De adulto responsável. Sempre, sempre, sempre com a mediação. E nas redes sociais não é diferente. Sim. A gente vê que já tem, hoje em dia, crianças pequenas já estão presentes nas redes sociais, né? Então, acima de tudo, precisa de uma mediação não só para elas saberem o que fazer, mas porque elas ficam vulneráveis quando estão nas redes sociais. Elas ficam vulneráveis, por exemplo, ao aliciamento de pedófilos, certo? De pessoas chamando para cometer crimes. Então, isso tudo é realidade, faz parte do nosso mundo, faz parte da internet. Então, por isso, a necessidade da mediação, sim, do controle. Aí, a gente precisa realmente de um controle parental. Daí a importância dos pais vasculharem ou supervisionarem os sites, os Eu não digo vasculharem, não digo assim, vasculharem, principalmente nos adolescentes. A gente precisa estabelecer um limite de respeito com os adolescentes. Com as crianças menores, não. A gente tem que ir lá olhar mesmo tudo. Certo. Mas com os adolescentes, a gente tem que procurar um limite de respeito. Sabe, meu filho, olha, eu confio em você, me mostra o que está acontecendo. Alguém perguntou alguma coisa diferente para você, alguém que você não conhece pediu para lhe seguir, fez algum comentário que você ficou desconfortável. Eu sou seu pai, sou sua mãe, estou aqui para lhe ajudar, para lhe escutar. Explicar para o adolescente a importância da sua supervisão, certo? Não só simplesmente chegar e falar, olha, você tem que mostrar, me dizer tudo o que está acontecendo. Não. Explicar o porquê. Os adolescentes, eles já têm capacidade de
de entender. E seus filhos, o seu filho de 10 anos também já tem capacidade, por exemplo, de entender. Então, fala, olha, eu preciso ver o que está acontecendo, tá certo? Por isso, por aquilo. Explicar direitinho, mas precisa, sim, de uma supervisão. Kemily está dizendo que a internet é um mundo sem fronteiras. Eu vou aproveitar a deixa de Kemily aqui e os colegas, os irmãos, os alunos lá da universidade, se vocês quiserem fazer algumas questões, alguns questionamentos, fiquem bem à vontade. Na medida do possível, a gente vai tentar tecer algum comentário. Agora, pensando, né, tocou nos adolescentes aí, vamos pensar nos adolescentes, nos jovens, nos adultos. O que podemos dizer às pessoas que expõem sua intimidade nas redes sociais? A autoexposição pode ser entendida como narcisismo? O que pode estar por trás dessa exposição? Olha, várias coisas podem estar relacionadas à exposição exagerada nas redes sociais, desde o narcisismo até uma baixa autoestima. Né? São dois polos diferentes, mas que eles acabam se manifestando de formas semelhantes nas redes sociais, né? Uhum. Isso tudo pode estar envolvido, sim. Também a necessidade de atenção, de afeto, que eu não consigo no meu mundo físico, no meu mundo real, nas minhas convivências diárias. A verdade é que nas redes sociais a gente mostra algo que a gente quer, certo? Geralmente só mostramos as coisas boas. Certo. Né? O que tá de legal acontecendo, uma roupa nova que eu comprei, uma viagem que eu fiz, como eu sou bonita, como eu tenho uma família bonita, harmoniosa, como meu marido me ama. Quer dizer, a gente mostra só coisas boas. E a gente sabe que a vida real não é assim. Ela não é feita só de coisas positivas e coisas boas, entendeu? O problema é que a dinâmica dessas redes sociais, ela acaba nos forçando a isso, a só mostrar coisas boas. É uma vida vitrine, que eu costumo dizer. É o que você está sempre legal, você está sempre bem, você está sempre satisfeito, sempre grato por tudo. Né? Acaba forçando a gente a negar as coisas, os sentimentos negativos, mas que existem na nossa vida, certo? E a negação deles traz prejuízos à nossa vida diária. A gente acaba estabelecendo uma vida, um estilo de vida inatingível, tanto na relação financeira, como nos sentimentos, nos relacionamentos, certo? Então, isso, a exposição dessa intimidade, geralmente as pessoas que fazem isso expõem excessivamente, não que a gente não vá colocar uma coisa ou outra para os amigos, para todo mundo ver, mas essa exposição excessiva da sua intimidade remete a uma necessidade de atenção, um vazio, que Emily chegou a falar aí, é uma espécie de vazio existencial. Eu preciso mostrar a aparência, porque no fundo não tem muita coisa aqui que eu posso mostrar, então eu vou mostrar tudo que eu tenho nas redes sociais, mas isso pode ser muito prejudicial. Sim. Certo? Um conselho que eu deixo às pessoas que se expõem excessivamente é tentarem ir diminuindo aos poucos, gradativamente, essa exposição. Certo? Mostrar cada vez menos coisas, de repente uma opinião diferente, mas tentar se expor menos, porque isso vai impedir os julgamentos que sempre surgem e as interferências desnecessárias na sua vida. Quando você se expõe demais, você acaba mostrando tudo da sua intimidade, e pessoas de fora, pessoas que você nem conhece, acabam interferindo na sua vida pessoal. E isso traz desgaste, traz confusão no relacionamento entre casais, entre pais e filhos, entre irmãos. Então, tentar expor menos a sua intimidade. Inclusive, esse é o conceito. Inclusive, Glória, tem questões que envolvem a segurança, né? Porque às vezes você, Exato. de certa forma, você publica onde mora, com quem é casado, quantos filhos tem, onde trabalha, os lugares que frequenta, o carro que tem, enfim, de certa forma você expõe, você coloca a sua segurança em risco, né? Isso, exatamente. É uma Exatamente. coisa... Quer dizer, novamente, a internet
sendo sem fronteiras, como Emily disse, nela a gente encontra de tudo, a gente encontra coisas boas, sim, coisas proveitosas, sim, mas também encontramos muitas coisas ruins, Sim. certo? Como eu falei no caso das crianças que podem ficar expostas à pedofilia, ao abuso através da internet, os adultos também ficam expostos a ataques criminosos, certo? Expostos aos bandidos que porventura queiram. Às vezes você nem tem todo aquele dinheiro, a pessoa nem tem todo aquele dinheiro que tem, mas ela expõe de uma forma tal que certos bandidos acreditam que realmente ela tem aquilo, e então vai e planeja algo pior. Então, nesse ponto, realmente, nós precisamos ter esse cuidado, sim, com essa exposição demasiada. Kemily está batendo bola aqui com a gente também, ó. Ela disse que através disso, a raiz da comparação, o que acaba gerando questões psíquicas como depressão, ansiedade. Me deparo com a minha falta e desejo que não tenho. É muito bem colocado por ela. E a gente escuta também que a internet é terra sem lei. É terra sem fronteiras, mas terra sem lei. Porque a própria legislação para o mundo digital também está engatinhando, né? Como você disse, é uma coisa nova, relativamente nova para a educação, é uma coisa relativamente nova para o direito. E existe, por exemplo, muito preconceito, muita ofensa, perfis fakes, né? A pessoa não tem coragem de dizer, então cria uma máscara por meio de um perfil e vai ofendendo e vai agredindo as pessoas verbalmente. Então, realmente, nós temos que ter muita prudência ao expor a nossa intimidade. Vamos pensar em alguma coisa boa assim, né? Porque, assim, percebe que, como a ênfase é no aspecto negativo, percebe como é algo forte, né? Tem um princípio de vida que eu aprendi desde cedo. A questão não é o instrumento, a questão é quem usa esse instrumento. Então, a questão em si não são as redes sociais ou até mesmo os games, o celular. A questão é a educação que essa pessoa recebeu ou não para utilizar esses recursos de maneira positiva, de maneira que faça essa pessoa amadurecer e se desenvolver. Mas como explorar o melhor das tecnologias para a saúde mental? Olha, eu acredito que as tecnologias chegaram para ficar realmente. Elas estão aí, a gente pode e deve fazer uso delas, certo? Elas estão presentes em todos os locais, nas escolas, nas casas. A gente sempre está fazendo uso delas. E elas podem, sim, nos trazer muitos benefícios. Muitas pessoas hoje estão trabalhando, por exemplo, e tem como ferramenta de trabalho a tecnologia. Então, essas pessoas, por exemplo, precisam passar mais tempo do que outras no uso dessas ferramentas, das mídias, das tecnologias, das telas, certo? Agora, o importante é a gente tentar novamente achar um equilíbrio entre tudo isso, entre o uso positivo e o excesso, certo? Então, a gente tentar estabelecer uma rotina de uso para essas tecnologias, o horário, o tempo, conforme a sua necessidade de trabalho, de estudo, a gente vai conseguir encontrar um equilíbrio. E nos momentos que a gente não precisar usar essas tecnologias, a gente passar um momento off, certo? A gente tentar estabelecer momentos sem celular, sem televisão, sem tablet, sem computador, sem jogo, certo? Momentos que a gente possa ter mais contato com a natureza, que a gente possa ter mais contato com o nosso próximo, reuniões em famílias, certo? Desenhar, jogos de tabuleiro, brincadeiras de antigamente para as crianças. Quer dizer, a gente tem que dosar o mundo digital que está presente e é realidade na nossa vida hoje, mas também o mundo físico, que a gente pode também e deve tirar proveito dele. Sim. Eu acho que o equilíbrio entre essas duas coisas é a melhor forma. E quando se trata de crianças e adolescentes, além do equilíbrio, a gente tentar estabelecer limites, porque sozinhos eles não conseguem. Sim. Daí a importância da mediação, do controle parental. Certo? A gente estabelecer, olha, eu estou vendo que está legal, que você está gostando, mas agora está no momento de parar. Uma dica legal é que eu sei que as crianças, principalmente as menores, quando elas começam, elas não querem sair da frente da televisão, do computador.
Mesmo que a gente estabeleça, olha, você tem 1 hora para assistir televisão. Ela não quer. Então, uma dica legal é a gente tentar chegar, passou metade do tempo, a gente diz, filha, olha, já passou metade do tempo, tá certo? Daqui a meia hora a gente vai ter que desligar. Quando estiver faltando 15 minutos, filha, olha, faltam 15 minutos, tá certo? Quando estiver faltando 5 minutos, filha, só 5 minutos. Deu o tempo, filha, agora acabou. Esses avisos que a gente vai dando, vai fazendo com que a criança se prepare internamente para que chegue o fim daquele uso daquela tecnologia, certo? Uhum. É muito melhor do que a gente chegar, terminou o tempo, desliga agora, já deu 1 hora. E a criança está no meio do desenho e pronto, tem que desligar. Vai criar ansiedade, angústia e agitação nessa criança. Então, a gente vai avisando aos poucos. Mas a gente pode sim fazer, obedecendo as faixas indicativas dos jogos, dos filmes, das crianças, no caso, né, de crianças e adolescentes, o controle e a mediação parental e o cuidado, no caso, dos adultos, dos jovens e dos adultos, o autocontrole, né? Não vai ter ninguém para o adulto dizendo, olha, tá bom, acabou o seu tempo. Então, você precisa, além de tentar estabelecer você mesmo o tempo de uso, é você também tentar escutar os sinais que o seu corpo te dá. Às vezes, nós estamos tão envolvidos no uso daquela tecnologia que a gente não percebe que o nosso corpo está sentindo o peso daquele uso. Então, eu estou passando horas no computador, no celular, meus olhos começam a arder. Peraí, é sinal de que eu preciso parar agora um pouquinho. Eu estou há muito tempo numa mesma posição encurvada. Geralmente, quem está jogando está assim, né? Nessa posição, encurvada, para frente. Então, você vai com o tempo, você vai sentir as costas, a coluna doer, a lombar, o pescoço. E às vezes a gente passa desapercebido nesses sintomas. Então é a gente também tentar parar certos momentos e olhar para o seu corpo. O que é que o meu corpo está dizendo? Eu estou com dor de cabeça, eu estou com os olhos lacrimejando e ardendo, eu estou com dor no pescoço, então está na hora de eu parar, dar um tempo nisso e fazer outra atividade, me alongar. Depois, quando precisar, quando tiver tempo ou tiver mais tranquilo, eu volto. No caso de quem está trabalhando, né, estudando. Existe algum diagnóstico ou algum apontamento da Organização Mundial de Saúde que fale sobre compulsão por tecnologias, ou seja, quando já se tornou uma doença, existe alguma coisa desse tipo? Existe mais direcionado aos jogos. O DSM-5 e o CID-10, que são manuais de classificação de doenças mentais, né, de transtornos internacionalmente, eles já incluíram nos seus manuais a dependência dos jogos eletrônicos, tanto eletrônico quanto online. Então, muitos psicólogos já estão se voltando para trabalharem, para tratarem essas questões da dependência aos jogos eletrônicos, online. O uso de outras tecnologias, eu não sei se chegou a entrar nessa discussão, mas dos jogos, sim. Já existe a classificação de dependência nos jogos eletrônicos e online, sim. Ela já está classificada como dependência. Sim, pessoal que está nos acompanhando aí, a gente está pertinho de concluir, viu? Se vocês tiverem algum questionamento, alguma colocação, fiquem à vontade. Nós temos uma fisioterapeuta, Lu, que ela pode falar essas questões. Nós temos Juliana, que é também da área tecnológica, que também pode falar, ajudar a gente com algumas coisas. Se quiserem comentar, acrescentar alguma coisa, Kemily, minha amiga, que também já fez alguns preciosos comentários para a gente. Na área da educação, Glória, há ainda uma certa resistência, pelo menos é a leitura que eu faço, né? Há uma certa resistência, há um certo temor, né? Que o professor seja substituído por uma máquina, né? Há um certo temor, mas na verdade eu particularmente enxergo muitas possibilidades. Por meio das tecnologias da informação e da comunicação. Hoje nós podemos ter uma biblioteca na palma da mão. Você pega um Kindle, por exemplo, um tablet, então há uma facilidade muito grande de acesso ao conhecimento, de acesso à informação. Aí, claro, eu enxergo, eu vejo o professor nesse mundo digital que a gente vive,
explorar a palavra que Emily usou, né? Um mediador Uhum. pedagógico, né? Sim, Alguém que vai dar diretrizes, orientar com relação à qualidade da pesquisa, os locais de pesquisa, as fontes de pesquisa, isso, mais adequadas. isso. Mas as possibilidades são imensas. Você poder explorar vídeo, você poder, por exemplo, no caso, no contexto da universidade, né, você orientar um aluno em casa, ele lá no computador, você no seu computador, e os dois acompanhando o texto na tela que o aluno escreveu e comentando e corrigindo algumas coisas. Então, eu vejo as tecnologias não como uma inimiga da educação, mas como uma ferramenta para o educador. Aliado. Isso como um aliado, exatamente, uma ferramenta que pode contribuir para a prática pedagógica e para o ensino, né? Aí, envolvendo um pouco sua área, né? Para a formação humana, né? Aí, claro, pelo que eu vi aqui, a ênfase está na mediação. É interessante isso. Quando a gente pensa em criança, a ênfase está na mediação, né? Isso, na presença do Exato. adulto, Do adulto. supervisionando, conversando, orientando, estando próximo da criança, não negando essa realidade, porque é uma realidade. Eu imagino uma criança que ela não tem acesso em casa, mas quando vai até a escola, os colegas só falam sobre isso, os colegas só comentam sobre esses jogos, e a criança parece que acaba se sentindo um pouco excluída desse mundo, né? Então, como eu gosto de dizer, é um caminho que não tem mais volta, sabe? Esse mundo tecnológico é um caminho que não tem mais volta e cabe a nós sabermos administrar, gerenciar tudo que É. chega às nossas mãos. Novamente, é o equilíbrio. A gente tem que tentar estabelecer o equilíbrio. Sim. As tecnologias estão aí para nos auxiliar, para servir como aliadas em várias áreas de nossa vida, certo? No trabalho, na escola, às vezes em casa também. Mas a gente tem que achar um equilíbrio disso tudo. No caso das crianças e adolescentes que fazem uso da tecnologia como ferramenta de estudo, eles precisam sim da mediação, do controle parental, certo? Para saberem o que pesquisar, como você disse, onde pesquisar, o que pesquisar, para ser bloqueado o acesso a conteúdos inapropriados para a idade, certo? Então, precisa, sim, do controle da mediação. O que a gente fala é que, às vezes, crianças muito pequenas, crianças que estão começando a adquirir a motricidade fina, se a gente só substitui pelo tablet, ela não desenha, ela não pinta, certo? E o pintar e o desenhar são essenciais para que depois ela escreva. Uhum. O que antecede a escrita é o pintar e o desenhar. Então, se a criança fica só pintando no tablet, desenhando no tablet, escrevendo no tablet, ela não vai adquirir essa motricidade fina. E essa fase é também importante. Sim. Pastor, eu estou vendo que a Andresa aqui, ela está com uma dúvida. Ela estou com um filho de 5 anos que não sei como tirar do celular, tablet, pois às vezes fica até agressivo. Como devo começar a tirar? Sim. Lembrando que nessa idade o ideal é que ele fique até 1 hora por dia, né? Sim. Nas tecnologias. Sim. Então, é ir diminuindo aos poucos, fazer combinados com essa criança. Primeiro, o ideal é fazer uma rotina com ela. Senta com a criança, não é você fazer uma rotina para a criança, você vai fazer junto com ela. Sim. Senta e diz, olha, nesse horário aqui, você quer fazer o quê? Você prefere brincar com os brinquedos, brincar lá fora no quintal, um exemplo, ou ler um livro? Ou você quer desenhar? Dê alternativas para as crianças, para que ela possa também vislumbrar outras coisas que não só o uso do celular e do tablet, certo? Como, ela não precisa ter um exagero de brinquedos, mas ela precisa ter os próprios brinquedos, ter papel, lápis, massinha, nessa idade, certo? 5 anos, são ferramentas importantes. O ideal é que ela vá diminuindo aos poucos, já que ele já está tão dependente, que vá diminuindo aos poucos. Tire mesmo
acolha o sentimento da criança, explique para ela, olha, é um filho, né? Olha, meu filho, eu sei que você está chateado, você está com raiva, porque você está tendo que desligar o celular. É normal ficar assim. Eu também fico quando eu quero fazer uma coisa e não posso. Mas neste momento você precisa fazer outra coisa, tá certo? A gente não combinou lá na sua rotina que agora era o momento de você estudar, de você brincar no quintal, ou de você brincar de massinha, enfim, não era? Você então precisa fazer isso agora, tá certo? Eu sei que você está chateado. Abrace a criança, abrace seu filho, para que ele se sinta acolhido, mas explique a ele que realmente agora ele não pode. E aos pouquinhos, vai diminuindo aos pouquinhos, vai tirando, e aos poucos essa criança vai perceber outras coisas que também são tão quanto interessantes ou mais interessantes do que o celular e o tablet. Sim. Agora é importante também que ela tenha algum momento com o filho, certo? Para brincar, para conversar, para jogar, para fazer o que o filho quiser fazer. Então é importante também ela ter esse momento com o filho, um momento de interação só entre eles dois. Sem celular, sem televisão, sem tablet, e isso também vai fazer com que o filho não queira ficar o tempo todo no celular. Sim. Lembrando que as crianças, elas aprendem muito pela observação. Sim. Mais até do que nós falando para a gente falando para ela, né? Então, se eu digo para a criança, olha, você não pode ficar o tempo todo no celular, mas eu fico o tempo todo no celular, ela vai aprender internamente, ela vai adquirir aquela verdade de que o tempo todo no celular é melhor. Por quê? Porque minha mãe e meu pai estão o tempo todo no celular. Então, não adianta eu falar, não faça uma coisa, mas eu faço. Certo? Eu sei que tem pais que precisam, às vezes, trabalhar no celular, no computador. Então, você explica, olha, eu estou aqui, mas eu não estou jogando, eu estou trabalhando. Você está vendo? Eu estou conversando com fulano, eu estou vendendo alguma coisa. Então, mas quando eu terminar aqui, eu vou desligar, porque aí vai ser minha hora de lazer e eu vou escolher outra coisa para descansar. Eu acho que é uma boa alternativa para ela. Muito bem, já estamos quase no finalzinho aqui, mais ou menos 7 minutos para nós concluirmos. Mais alguma questão, mais alguma coisa aí, gente? Não sei se... Eu não estou conseguindo ver os... Consegue ver alguma coisa aí, Glória? Eu não consigo ver aqui. Alguma outra questão? Sim, deixa eu ver aqui. Sim, quem me falou sobre a questão do acesso, né, às tecnologias. Não conseguimos garantir o acesso a todos os estudantes, que é um fato, viu, Cameron? Inclusive, é um fato. Inclusive, por exemplo, uma região como a minha aqui, no interior do Rio Grande do Norte, né, que tem muitas zonas rurais, nós encontramos dificuldade também de ter uma internet de qualidade. E nesse período de pandemia, onde algumas escolas estão explorando o uso do celular especialmente para realizar as atividades, só que tem o celular, mas a conexão não é de qualidade. Então, é uma coisa a se pensar e a se preocupar, né? Exato. Isso. Exatamente. Muito bem, Glória. Glória, deu uma palavra... Espero ter respondido. Foi excelente. Eu queria saber como é que as pessoas fazem para encontrar você, para conversar com você. Como é que acontece? Certo. Eu tenho meu Instagram profissional, é Glória Silva Psicologia, certo? É por ele que eu estou falando agora. Lá você vai encontrar o meu WhatsApp e o meu e-mail profissional, certo? Eu estou, durante essa fase de pandemia, voluntariamente fazendo plantões psicológicos gratuitos, certo? A população em geral. Então, ocorrem todos os dias de segunda a sexta, 8 da manhã, de 8 às 9 e das 16 às 17 horas, certo? É só entrar, não precisa marcar horário, é só entrar em contato comigo pelo WhatsApp, tá lá no meu Instagram, pelo WhatsApp, e se estiver disponível, eu vou atendê-lo, certo? Lembrando que esse atendimento voluntário é no formato de plantão psicológico, que ele atende a uma demanda específica, a um momento de crise que alguém possa estar necessitando, certo? Ele, então, não é um atendimento contínuo, como psicoterapia, certo? No caso dos plantões psicológicos. E se alguém também tiver interesse em fazer psicoterapia online, também pode me contactar lá pelo WhatsApp ou pelo e-mail também, ou pelo direct no próprio Instagram. Eu vou responder.
Lá também, se vocês quiserem ler, no Instagram tem alguns outros textos que falam dicas para essa fase de pandemia, algumas outras reflexões. Se quiserem dar uma passadinha lá e ler, vai ser um prazer. Muito bem. Glória, mais uma vez, obrigado pela sua solicitude. Nada. Fiz a proposta. Foi muito bom. De pronto, Glória disse sim, e com certeza foi muito esclarecedor. E as pessoas que precisarem de ajuda, né? Ela já encaminhou, já deu os direcionamentos. Com certeza vocês perceberam que ela tem todo o know-how, toda a competência para ajudar a vocês, tá certo? Glória, muito obrigado. Deus abençoe você, sua profissão, Obrigada, sua amém. família. Sabe, Amém. Deus abençoe aí. Em outros momentos. Sim, sim. Obrigada pelo convite. Foi muito bom essa troca de conhecimento. E o pessoal que está nos acompanhando, obrigado por nos acompanhar. Essa live vai ficar guardada, armazenada. Vou colocar também no Instagram da Igreja Batista em Alexandria. Glória também deve republicar e vocês vão poder revisar e ter algumas dúvidas que porventura vocês não tiveram ou não acompanharam, né? Enfim, exatamente. Você vai procurar com Glória, ela vai ter toda a competência para orientar vocês. Obrigado, obrigada Glória. a participação de todos aí. Muito bem. Obrigado. Boa noite. Deus abençoe. Obrigado, boa noite. Amém. Até mais.